Estamos aqui para discutir uma coisa que se tornou altamente discutida, conversada, compartilhada no Facebook, que é a questão do projeto Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi um projeto de lei proposto no Legislativo Federal, que tem como objetivo evitar um viés que os professores tomem na sala de aula. Assim, a nossa bancada vem aqui com a clara intenção de que passe a vigorar em todas as escolas de ensino básico desse país a proibição dos docentes de ministrarem suas aulas de modo a viesar os conceitos e conteúdos de acordo com as suas ideologias pessoais. Temos duas justificativas para defender isso. A primeira é que os professores realmente conseguem enviesar seus alunos. A segunda justificativa é que esse viés é altamente prejudicial à qualidade de ensino no Brasil. Sobre o primeiro ponto. Sabemos que no Brasil, 85% dos professores de história são de esquerda. Levantamento feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que não seria problema, caso a população fosse 85% de esquerda. Mas no Brasil, somente 21% dos brasileiros se consideram dessa ideologia. Por que esse viés? Os professores claramente tendem a defender mais algumas bandeiras que outras, então. Já começando com esse ponto, eles realmente conseguem fazer essa influência dos alunos? Vemos que sim. Como eles conseguem fazer essa influência, já que eles são 85% de esquerda e a população é 21% de direita? Porque, desse modo, a maioria da população deveria ser de esquerda, se essa influência realmente ocorresse. Sim, e isso realmente ocorre quando a gente percebe que as classes mais perto da idade estudantil tendem a ser muito mais de esquerda. Eu trouxe um dado, por exemplo, que o movimento estudantil secundarista, que é feito nas escolas de ensino médio, é praticamente dominado integralmente pela União da Juventude Socialista, que é o movimento jovem do PCdoB. Vemos aqui, nessa Universidade de São Paulo, quais são os principais movimentos que temos? Todos de esquerda. E vemos claramente que quando se aproxima das cidades mais velhas, as pessoas tendem a atingir essa proporção mais ao centro e mais à direita. Então, quanto mais novas as pessoas, mais perto elas estão da influência dos professores e mais de esquerda elas ficam. Isso mostra claramente que há um viés, e é um viés provocado pelos professores. Esse viés consegue se manifestar muito bem no modo que as aulas são ministradas. Olhemos essa sala de aula, uma mesa grande, onde o professor, chamado de mestre, senta como detentor do conhecimento. Os alunos sentados em fila, quietos, sozinhos, prestando atenção. A própria estrutura que o ensino é montada é feita para que todos olhemos o professor, admiremos e seguimos cegamente tudo o que por ele foi falado. Afinal, eles têm uma formação superior, fizeram licenciatura, fizeram suas graduações. Então, o modo que o ensino é feito passivamente nos torna meros reprodutores de conteúdo. De acordo com o professor Mangabeira Unger, da Universidade de Harvard, todos os brasileiros que vão fazer pós nos Estados Unidos, nas universidades, têm uma grande dificuldade de abstração. Porque nós aprendemos as teorias, tanto das humanas como das exatas, apenas decorando e repassando o conteúdo. Nós não criamos um sistema de comparar, de criar o próprio raciocínio. E os professores, claramente, têm uma grande influência nisso, mostrando apenas um lado. Temos um método dialético proposto por Hegel, que é justamente quando as ideias se formam a partir de uma contradição entre a tese e a síntese. A gente consegue criar sempre os nossos melhores conceitos desse conflito. Quando é apenas dado um lado, o que esperar dos nossos estudantes? Isso entra no segundo ponto, que é claramente prejudicial ao Brasil termos esse viés na educação. Na Argentina, cerca de 47% dos professores são de esquerda, e a outra metade é dividida entre a direita e o centro, algo bem mais justo que no Brasil. No teste do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, o Brasil está na casa dos 60. 60. Temos 60 países acima do Brasil. Argentina em 37. Bem melhor. Sendo que eles dedicam menos que 10% do investimento do governo na educação. Nós investimos 16%. Nosso ensino é dado de modo ineficiente, principalmente na área das ciências humanas. Desde o ensino fundamental até o ensino médio, já é uma tendência muito grande deslevada para um lado. E nisso, esse projeto se mostra claramente necessário.
O projeto, ele proíbe que os dois lados consigam viesar seus estudantes. Mas, logicamente, será impedir esse esquerdismo que toma nosso movimento estudantil, esse esquerdismo que toma nossas escolas de ensino fundamental, esse esquerdismo que toma nossas escolas de ensino médio. Os pais não gostam. Vários casos de protestos, escolas fechando e vários pais concordando que as greves são ilegítimas, as greves dos professores não têm cabimento, justamente porque eles já têm um histórico totalmente de considerar que esse tipo de movimento é apenas por um tipo de defesa de um movimento. Tem? Pode, mas... Você não pode. É defesa. É. Ah, não. Você apoia essa bancada, cara. E por fim, temos que os professores são claramente incentivados a, tendo suas ideologias, passar para os alunos. Qual é a teoria marxista presente no Capital? Que os trabalhadores vão fazer a sua luta de classe. Eles tendem a politizar todo o proletariado para que se revolte contra a burguesia e tome o poder. Sendo um professor, sabendo que eu posso influenciar muitos alunos para que no futuro eles acreditem e defendam isso, por que eu não faria? Se eu acredito no marxismo, é quase meu dever moral convencer os alunos disso, para que no futuro consigamos fazer a revolução. Sendo assim, vemos claramente o quão danoso é para a nossa educação, para o nosso país, para todo o sistema de ensino, os estudantes que ainda vão se formar e fazer a política daqui para frente. Quanto é prejudicial que hoje possa haver essa influência dentro das salas de aula. Muito obrigada a todos. Encerro minha fala aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Kleber. Gostaria de saudar a bancada da defesa, meus colegas companheiros da oposição. Iniciar o meu discurso dizendo que legalizar o projeto Escola Sem Partido é um atraso para o funcionamento da democracia brasileira. Primeiramente, eu gostaria de iniciar o meu discurso refutando alguns pontos que foram trazidos anteriormente. A iniciar por 85% dos professores de História são de esquerda e apenas 21% dos brasileiros se declaram da mesma forma. Considerando a danosa influência que esses professores possam ter na vida desses alunos e que o percentual entre os professores e o aluno é de uma relação de 4:1, onde esses professores de esquerda estão errando tanto para que apenas 21% dos brasileiros sejam esquerdistas também? Se esse famoso método dialético, aperfeiçoado anos depois e passado a ser chamado como dialógico, que trabalha com as duas frentes, tivesse sido aplicado para esses professores de história, talvez seu desempenho teria sido ainda melhor. Eles poderiam mostrar o quão danosa é a ideologia oposta, aquela que não concorda com eles, para enfatizar as benesses de suas ideologias. Pelo visto, isso não ocorre. Afinal, essa diferença percentual é grotesca. Um outro ponto que eu gostaria de mostrar é que quanto mais jovem, mais de esquerda, como foi apontado agora alguns instantes atrás. Ora, não são os jovens a locomotiva das transformações sociais? Não são os jovens aqueles que em maior percentual vão às ruas para fazer as manifestações e conseguir importantes conquistas para o povo? Se esses jovens são de esquerda, isso não é por influência dos professores, pois se o fosse, o percentual seria muito maior, uma vez que os professores de esquerda dominam a academia, como foi dito anteriormente. Se esses jovens vão para as ruas, não é porque a influência escolar os levou a ser de esquerda, mas sim porque as pautas de esquerda se preocupam com a população. São as pautas da esquerda que almejam o bem-estar social. E é isso que os jovens querem. Eles não querem simplesmente seguir professores que dizem A e esperem que eles reproduzam A na prova. Um exemplo disso é o educador Paulo Freire. Paulo Freire, tradicional educador de esquerda, dizia que a educação não pode ser depositária, ela não pode ser bancária. O que isso quer dizer? O professor não pode depositar coisas nos alunos e esperar que eles façam um saque na hora da prova. Porque isso não trabalha com a intelectualidade das pessoas. Isso seria esperar que os alunos fossem caixas de memória, que apenas absorvem tudo e depois cospem em momentos de avaliação. Ora, isso não acontece. Então, o próprio Paulo Freire, de esquerda, reconhece que enviesar alunos com conceitos não é a melhor forma de cobrar esse conhecimento no futuro. Pois não.
Se esse é o método que deveria acontecer, tudo bem. Mas o que garante que isso ocorre e isso é a melhor opção? Isso o quê? Esse método Paulo Freire. Bom, em nenhum momento da minha fala, respondendo ao meu colega, eu disse que esse método é o melhor ou que esse método deve ser seguido sempre. Mas o Paulo Freire, ilustre representante da esquerda, já dizia que a educação como ocorre não é a melhor forma. Então, ele não está dizendo que a esquerda deve influenciar os alunos. Ele está dizendo que a forma de ensino adequada não é essa que ocorre. É exatamente isso que ele disse. Um outro ponto que eu gostaria de refutar é que os pais discordam das manifestações grevistas. Primeiramente, eu gostaria de trazer alguns pontos sobre a educação no Brasil. E aí eu faço um recorte muito específico, já que a moção nos obriga a isso, que é falar sobre a educação básica e fundamental, até o ensino médio. Os professores que atuam na educação infantil são formados em pedagogia. E eles podem atuar até o Fundamental 1. Essa formação é uma das profissões com o salário de entrada mais baixo no Brasil. É uma formação que exige aproximadamente 60 horas de trabalho semanais, pois o trabalho não termina na sala de aula. Eles têm que planejar aulas, eles têm que acompanhar os alunos, eles têm que fazer todo um plano que será desenvolvido ao longo de um ano, muitas vezes sem o acompanhamento das escolas. E esses professores têm sim o direito constitucional de se manifestarem em greves. Então dizer que os professores que se manifestam são apenas os de esquerda é uma falácia imensa, pois os professores de direita, de centro, de quaisquer ideologias que vocês podem pensar, também recebem salários pífios, têm condições de trabalho péssimas e são obrigados a ir para as ruas, sim, paralisando as aulas para que consigam ter as suas reivindicações atendidas. Além disso, eu gostaria de dizer que esse projeto Escola Sem Partido, ele não resolveria, ainda que ele fosse legalizado, o problema da educação. O problema da educação é, basicamente, a falta de reconhecimento social que os docentes têm, e nesse momento eu trago o conceito como o conceito docência, aquele que abrange também os ensinos superiores e profissionalizantes, uma vez que tratar de docente não nos remete apenas a ensino infantil e médio. E, além dessa valorização social que deveria ocorrer, um outro ponto é a instrução dos alunos sobre a importância de sua colocação em profissões transformadoras. O que torna essa minha fala coerente é a seguinte informação. Professores das redes básicas não são aqueles que se formaram em seus tempos de escola com as melhores notas. Não são aqueles que foram mais suscetíveis aos seus professores monstruosos que tentaram enviesá-los com seus padrões. Esses professores são pessoas que acreditam na educação como uma forma de projeto nacional. São pessoas que veem na educação uma das grandes, talvez únicas, formas de tornar o país mais consciente. São pessoas que, segundo dados do Plano Nacional de Educação, que é um plano que direciona esforços e investimentos para a qualidade da educação, são pessoas que tiveram suas formações históricas desconsideradas para atender a um sistema que privilegia apenas aqueles que se formaram em universidades, dado o decreto 5.800 de 2006. Então, sendo assim, é inadmissível que esse projeto seja legalizado. Obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde à mesa, boa tarde aos colegas de oposição, aos meus colegas da defesa. Eu vim aqui representando a defesa e gostaria de começar minha fala trazendo aqui alguns dados sobre mim. Eu, por exemplo, alguns aqui sabem, minha vida inteira me preparei para dar aula. Eu quero ser professora. Justamente por isso que eu me sinto muito capacitada para hoje estar aqui defendendo o projeto Escola Sem Partido. Afinal, minha vida inteira eu me preparei para isso, eu entendo a realidade da sala de aula e eu entendo como isso é importante.
Gostaria de começar minha fala fortalecendo alguns pontos ditos pelo meu colega da defesa. No primeiro momento, ele falou sobre o viés prejudicial que uma visão enviesada poderia ter no professor, uma visão enviesada do professor poderia ter sobre a turma. Isso é muito visto em relação aos jovens de esquerda, por exemplo, que já foi dito aqui. Afinal de contas, nós podemos perceber, por exemplo, que existem movimentos estudantis no Brasil aliados a partidos de esquerda. E, ao meu ver, isso é algo extremamente sintomático, mostra uma inclinação enorme dos estudantes a esse posicionamento político. É interessante observar que, a partir do momento em que o jovem sai da escola, a partir do momento em que o jovem perde o contato com o discurso do professor e começa a ter contato com conhecimentos não enviesados, com conhecimentos amplos, diferentes opiniões, eles mudam de opinião. Eles vão para diferentes partidos. Ou seja, o que a gente pode concluir quando nós percebemos que os jovens saem desse posicionamento quando saem da escola? O professor enviesa. Quando nós tiramos o enviesamento do professor, o jovem consegue se libertar e ter uma educação um pouco mais livre, um pouco mais ampla, para ele conseguir escolher o que ele quer, não apenas um caminho X ou Y. Também foi dito pelo meu colega que o conhecimento do professor lá na frente, culturalmente a gente tem a noção de que deve ser tido como algo quase sacerdotal, onde ele vai lá, o detentor do saber, e não pode ser questionado. E isso também é um problema, e é algo que a escola sem partido pretende mudar. O professor pode e deve ser questionado. A gente deve sim questionar os posicionamentos do professor, a gente deve sim se perguntar de onde são essas ideias, a gente deve sim querer saber por que ele diz isso, por que ele não diz outras coisas. A função do professor é justamente mediar a transformação de informação e conhecimento. Isso daí é um fato. A questão é que informação? Que informações são trazidas para o estudante dentro de sala de aula? São informações enviesadas? As informações são justas? Elas trazem os dois lados? Só um instante. As informações trazem todos os pontos? A meu ver, isso tem justamente muito a ver com o que o próprio Paulo Freire disse, muito bem citado pelo colega da oposição. Nós queremos uma educação que não seja depositária. Nós queremos uma educação onde o jovem tenha acesso a todos os lados da história, onde o professor não chega em sala de aula mostrando apenas o seu posicionamento pessoal, porque isso não importa. O jovem não merece saber apenas o que o professor acredita ou não, o jovem merece saber as possibilidades que ele tem na vida. E é nisso que acreditamos como escola sem partido. Eu não entendi como que ele vai ter essa gama de possibilidades, de visões de mundo, se o professor não pode colocar nele. Como que vocês querem propor uma troca de questionamentos, reflexões, se o professor não pode colocar a visão dele? Eu acho que uma coisa anula a outra nessa proposta de vocês. Sim, mas em nenhum momento foi dito que o professor não podia falar o ponto dele. A nossa crítica é que o professor fale apenas isso, em vez de seus alunos com base apenas no que ele acredita. Os professores, por exemplo, que são enviesados por doutrinas de esquerda, dificilmente vão tentar ter um pouco mais positivo sobre atitudes de direita, dificilmente vão falar sobre isso de uma maneira que o estudante não pense que um lado é maravilhoso e outro lado é horrível, porque ambos os lados têm coisas boas e coisas ruins. Mas os estudantes enviesados sabem disso? Não. Isso é culpa deles? Não. O contexto dessa lei foi a partir de 2014, quando houve o impeachment da Dilma e a onda conservadora no Brasil. Levando em conta que esse projeto vai muito contra os professores de esquerda, como que seria o enforcement dessa lei e você não acha que isso é uma caça às bruxas? Por que seria uma caça às bruxas? Porque seria uma caça às bruxas se nós estamos defendendo que todos possam falar todas as visões possíveis. A gente defende que o estudante tenha acesso a todas as possibilidades, a todos os posicionamentos que ele pode ter na vida. Não apenas coisas de esquerda, mas que ele possa ter liberdade para escolher com base no que é apresentado em sala de aula. Inclusive, reiterando o que eu disse no começo da minha fala, sobre, por exemplo, os jovens que se aliam a partidos de esquerda, movimentos estudantis, como eu já disse, que se aliam a esses partidos, existem no caso de esquerdas, mas eu, pelo menos, não tenho conhecimento de movimentos estudantis que são aliados
a visões de direita, ou até mesmo de visões de centro. Eu não tenho conhecimento. E, repito, eu trabalho com sala de aula. Uma grande prova disso seria, por exemplo, o fato de se atrapalhar a educação. Seria, por exemplo, o fato de que aqui na USP nós estamos num processo de greve e a maioria dos cursos que estão parando são cursos essencialmente de esquerda. Então, assim, como a gente pode dizer que isso não atrapalha a educação dos jovens, sendo que esse enviesamento faz com que cursos parem, faz com que toda a educação pare? Não faz muito sentido. Então, é por isso que a gente defende que o aluno tenha o direito de conhecer todos os lados de uma história, não apenas o que o professor acredita. E com isso eu encerro minha fala. Bom dia, senhoras e senhores, nobres deputados da defesa, nobres deputados da oposição, mesa de juízes. Estou aqui contra a legalização do projeto Escola Sem Partido. Para começar, o que seria uma escola sem partido? O que seria o conceito sem partido? Na concepção da defesa, seria algo sem ideologia, seria algo sem visão, seria algo sem uma linha. Mas já dizia Aristóteles, o homem é um homem animal, é um animal político, perdão pela palavra. Ou seja, não é só por uma canetada do governo que as pessoas pararão de ter suas posturas ideológicas. Não é só por uma canetada do governo que essa ideologia, esse pensamento não existirá. E outra coisa, quando se retira algo, quando você retira uma ideologia ou um pensamento vigente, nada permanece não mesmo. Alguma coisa tem que entrar nesse lugar. E o que eu quero dizer com isso? Em 2014, quando foi elaborada essa lei, a partir de 2014, houve uma onda conservadora no Brasil. Houve o impeachment, para alguns considerado golpe, da Dilma, houve várias leis conservadoras do nosso atual governo Temer, enfim, só alguns exemplos dessa tendência que houve no Brasil. E a escola sem partido é uma tendência que quer evitar o quê? Que quer evitar justamente a crítica dos professores, que quer evitar justamente o raciocínio crítico. Não um raciocínio que é tendencioso, mas um raciocínio crítico. Alguns dados aqui que eu tenho para vocês. 80% dos professores vieram de escolas públicas. 50% dos professores têm pais com até a 4ª série. Isso indica o quê? Indica que os professores estão mais interligados com as demandas da população. Indica que os professores têm uma visão melhor do que é certo e do que não é certo. Então, esses professores, naturalmente, passam para os seus alunos quais são as demandas do povo e quais são as demandas que não são as do povo. Então, é muito natural e faz muito sentido para que o governo tente, com uma canetada, fazer com que os professores fiquem quietos, fazer com que os professores não levem esses questionamentos para os seus alunos. Não se trata de esquerda, não se trata de direita, é simplesmente uma questão de o que é direito do povo e o que não é direito do povo. Diga, minha querida. Até aproveitando a sua citação de Aristóteles, muito bem feita, por sinal, eu queria perguntar, então, justamente pelo fato de sermos seres políticos, não é daí que vem a necessidade da gente conhecer todas as possibilidades de posicionamento político? Muito boa questão, e é até um dos pontos que eu ia tocar aqui. Eu queria saber como que seria o enforcement dessa lei. O que seria o enforcement? Enforcement justamente, beleza, temos a questão teórica, essa lei vai ser uma escola sem partido, mas como na prática se daria isso? Será que... Eu imagino que a gente, para ter mais diversidade de opiniões, que eu discordo totalmente, a gente deveria fazer cotas por ideologia, quem sabe 10% para professores de direita, talvez. Ou, imagino que isso aqui seria uma caça às bruxas, por exemplo. Qualquer aluno que não vá com a cara do professor, ou qualquer motivo, que existem, porque 17% dos professores desistem do seu cargo, porque, enfim, são tratados de formas, no mínimo, pejorativas pelos alunos. Então, imagino que um aluno contra o professor, simplesmente por essa lei ditatorial, ao nosso ver,
poderiam denunciar os professores e seria uma caçada às bruxas, tal como aconteceu na Guerra Fria nos Estados Unidos. Então, muito me preocupa isso. E, novamente, uma lei num período reacionário do Brasil. Enfim. Outra coisa, essa lei abre precedentes muito perigosos. Como que nós podemos, tapar a opinião de uma determinada profissão sem abrir precedentes para tapar a opinião de outras pessoas? Hoje são os professores, amanhã serão os deputados que são da oposição, depois os pastores. Enfim, é o mesmo sentido, tapar opiniões e ideologias. Diga, meu nobre deputado. Algumas ideologias no Brasil já são proibidas de serem defendidas, a começar pelo nazismo. Isso não seria só mais uma proibição de assunto a ser tocado? Eu enxergo aí uma falácia. Por quê? O nazismo, tal como nós sabemos, é uma ideologia que desrespeita claramente os direitos do homem. É uma ideologia ultrapassada. É uma ideologia que não convém mais. Ou você acha que um ser humano vale mais do que outro. Mas as ideologias ditas de esquerda, o que elas presumem? Elas presumem condições melhores para os trabalhadores, condições melhores para toda a nação. Elas condizem não somente condições melhores, mas também com o debate. O debate dos privilégios. Diga, Nicolas. Bom, você disse que as ideologias de esquerda elas prezam pelo bem-estar da população, mas eu queria que você me desse exemplo de um país abertamente de esquerda que já conseguiu trazer melhores condições de bem-estar para a população do que os outros países. Com certeza te darei um muito bom, diria que é um exemplo muito claro de onde a educação deu certo. Inclusive, internacionalmente, ele é reconhecido como um país que, enfim, na década de 50, era simplesmente um cassino dos Estados Unidos, e ao longo do tempo, com seu governo dito esquerdista, enfim, conseguiu transformar num país com uma educação muito boa. Eu te daria o exemplo da nossa querida amada Cuba. Enfim, alguns dizem que é uma ditadura, mas enfim, claro que não. Então, senhoras e senhores, citando... Bom, boa tarde, casa. Boa tarde, avaliadores. Meu nome é Gabriel, eu represento aqui a segunda bancada da defesa e eu gostaria de começar a minha fala falando um pouco sobre o conceito de verdade no nosso país, né? Eu acredito que esse conceito é um pouco ambíguo demais, mas basta ler um pouco e frequentar algumas aulas que você chega à conclusão, né? Não necessariamente com a ajuda de um professor, de que a verdade ela não é algo coletivo. A verdade é algo singular. Não necessariamente existem conceitos amplos e eles devem ser aceitos por todos só porque uma maioria ou um grande grupo aceita. E é a partir disso que eu gostaria de eu gostaria de trazer um termo à mesa, que é a saúde intelectual do povo brasileiro. Assim como o capital intelectual é um bem, é um recurso do ser humano, ele deve prezar por esse recurso, eu gostaria de questionar em que situação está a saúde intelectual desse brasileiro. Desse ponto de vista, é saudável você ter pessoas num país, foi citado o Mangabeira Unger, o mesmo Mangabeira Unger fala sobre o quanto o nosso sistema de ensino ele é por uma só via. Ele mesmo diz que esse sistema ele deveria ser, tudo que se aprende deveria ser aprendido duas vezes, de lados completamente opostos e contrastantes, de forma que o indivíduo ele possa exercitar a habilidade de ponderação dele e possa se posicionar ou de um lado ou de outro lado. O que não pode acontecer é que esse lado seja passado unicamente por uma só via. Nesse sentido, eu gostaria de também lembrar que a escola ela é não só um mecanismo, um local onde você aprende conceitos, matemática, materiais que você usa para um vestibular, mas é também um espaço de perpetuação cultural e de valores para uma sociedade. E tendo em vista essa função da escola, a gente não pode considerar que o ambiente possa ou não estar nas mãos de uma ideologia e essa ideologia estar sujeita a momentos históricos específicos. Gostaria de fazer um pequeno remember aqui do que foi a década de 90 para o nosso país. A maior parte dos professores que hoje dão aula se formaram no momento do Brasil
em que nós tínhamos uma intensa crise econômica, a inflação era muito alta, a gente tinha saído de uma ditadura militar, então havia de fato uma ascensão dos movimentos do que se costuma chamar vulgarmente de esquerda, né? É uma classificação vulgar também. E nesse sentido, a maior parte dos professores teve sua formação influenciada por isso. Agora, quando chegam hoje, no século XXI, às salas de aula, eles pegam essas bases que para eles são verdades eternas e passam para os seus alunos de forma que não é respeitado lados diferentes. O professor, ele faz uso da situação deplorável de salário, de recursos, ele não ter incentivos, e ele usa essa situação para realmente dizer que o sistema é péssimo, mas de certa forma ele também usa a ideologia de esquerda para justificar essa situação ruim e que por outra via seria melhor. E ensina aos seus alunos que essa via talvez fosse a esquerda. Na década de 90, superando uma crise econômica e uma crise democrática que havia sido o período da ditadura, os professores utilizaram dessas armas. Você não acredita que hoje em dia seja a mesma situação, uma vez que temos uma crise econômica e a mesma crise democrática, visto o governo golpista de Temer? Então, a minha questão é o seguinte, a escola, ela é um mecanismo de perpetuação de culturas e valores. Eventualmente eu vou ter uma massa maior de professores de esquerda ou de direita, mas a minha questão é, essa massa de professores que estão influenciando os alunos, né? Os alunos vão ter que realmente ser influenciados por momentos políticos. Então, se hoje tem uma crise e está mais em voga a direita, então toda essa geração vai ser influenciada mais pela direita por conta dos professores? O meu questionamento é, a escola não deveria ser um espaço onde você tem que simplesmente respeitar os diferentes tipos de opiniões e todos serem apresentados constantemente? A gente está falando, então, de tornar a escola mais democrática, de respeitar diferentes lados e apresentá-los constantemente. Eu trago o exemplo da USP aqui. A USP é um lugar muito contrastante. Se você visitar a Poli, por exemplo, é um lugar em que você raramente vai ver pessoas se posicionando em relação à esquerda, existem, óbvio, mas a grande quantidade é do movimento de direita, enquanto na FEPELED, por exemplo, acontece completamente o contrário, né? É uma questão geográfica, existem várias justificativas para isso, mas o que eu trago é que não existe ponderação intelectual. As pessoas de lá consideram as pessoas daqui completamente alienadas, e as daqui talvez considerem as de lá igualmente alienadas, e não há conversa, não há ponderação, não há reflexão. E onde não há reflexão, não há progresso, não há perpetuação de valores positivos na sociedade. Meu questionamento é basicamente em cima disso. Uma vez que a verdade é algo singular, então se eu enviesar certa ideologia, certo ensinamento aos meus alunos, por exemplo, eu já não estou nutrindo uma certa liberdade de expressão, uma vez que eu estou legitimando a pluralidade, porque eu posso enviesar da minha maneira, porque eu tenho a minha verdade, você pode enviesar da sua. Então, essa somatória de verdades pode ser, sim, uma legitimação da liberdade de expressão e da pluralidade. De certa forma, é que seria um pouco utópico você garantir que isso acontecesse, porque de fato não acontece, né? É necessário do professor uma habilidade muito grande de saber diferenciar o que é algo pessoalmente seu, e apresentar de forma um pouco neutra o que não é a posição dele. Então, nesse sentido, eu acredito que é muito complicado você deixar isso nas mãos do professor e dizer, por favor, o senhor faça, que é algo que se espera de você. Acredito que é necessário um projeto de transformação cultural para que isso possa, de fato, se dar de forma bem sucedida no país. E, nesse sentido, eu finalizo a minha fala. Bom, gostaria de desejar uma boa tarde a todos os presentes aqui hoje, e eu venho trazer uma nova perspectiva para esse debate. Não somente uma, mas 3. Primeiro, eu quero trazer a perspectiva legal desse debate. Segundo, a perspectiva da tão falada neutralidade. E terceiro, quais seriam os efeitos reais da aplicação do Escola Sem Partido para a realidade brasileira. Primeiro, embora a defesa da moção tenha pintado o Escola Sem Partido como um programa que traz a pluralidade, coisas do tipo, o próprio Supremo Tribunal Federal, em 2015, vetou experiências do Escola Sem Partidos aplicadas no estado de Alagoas e em outros municípios brasileiros, com base no artigo 205 da Constituição. O artigo 205, ele fala justamente sobre pluralidade de ensino e sobre liberdade de expressão. Nem o nosso corpo jurídico, nem esse poder acredita que esse é um projeto neutro. Por favor?
Se estamos debatendo a legalização, isso não significa que mudaremos todos os mecanismos jurídicos que impedem que isso seja legalizado? Sim, só que, como o senhor bem sabe, quando nós fazemos uma nova lei, quando nós legalizamos ela tem que estar de acordo com a nossa Constituição. A própria ideia do Escola Sem Partido foi entendida como inconstitucional. É impossível fazer uma lei sobre isso porque ela não cabe no nosso aparato constitucional. A menos que o senhor proponha uma mudança na Constituição brasileira, eu acredito que não seria possível. Segundo, passando para a perspectiva da falsa neutralidade. O Escola Sem Partido, como bem entendeu o Supremo Tribunal Federal, não é neutro. Ele não gera um currículo neutro. Na verdade, nenhum currículo é neutro. Por exemplo, eu aposto que todos nós estudamos muito mais história europeia na escola do que história da África, história da Ásia. A própria construção desse currículo já tem um viés. Pode ir. Levando em consideração, inclusive, toda a crise política que a gente está tendo no país, você considera que o Supremo é neutro para poder decidir o que pode ser ou não feito nas escolas? Eu acredito que o Supremo tem um papel claro, definido pela nossa Constituição, que é de justamente checar se as coisas são constitucionais ou não. Eu acredito que o Supremo tenha ministros escolhidos por várias ideologias diferentes e como vocês estão pintando o Escola Sem Partido como uma coisa que ataca justamente a esquerda, eu não entendo qual a lógica que você pensa que o Supremo segue. Eu não entendo qual o viés que você está pintando que o Supremo segue. Uma coisa que, olhando o artigo 206 da Constituição, qualquer um que tenha a mínima habilidade de interpretação de texto consegue entender que o Escola Sem Partido é inconstitucional. Voltando ao argumento que eu estava fazendo antes sobre a neutralidade do currículo. Nenhum currículo é neutro. Nós sabemos disso. Existe uma disciplina inteira voltada a discutir isso, que é a disciplina de análise do discurso. Nenhum discurso é neutro. E o Escola Sem Partido, muito menos. Não existe forma de ele garantir que um currículo vai sempre abordar os dois lados. Alguma coisa sempre vai ser deixada de fora. E a mudança no currículo, justamente, é o primeiro recurso usado por ditaduras. Por exemplo, o Hitler tinha um grande problema com os professores dele, que ele acreditava que eles só mostravam uma ideologia, ele acreditava que eles só mostravam uma Alemanha fraca. Então, quando ele ascendeu a chanceler, a primeira medida dele foi justamente trabalhar na educação. Ele queria que a educação mostrasse uma nova perspectiva, que era a perspectiva do nacionalismo e do culto à guerra. Ou seja, ele tentou atacar um currículo que supostamente não era neutro, justamente com outra medida que não é neutra. E é isso exatamente que o Escola Sem Partido faz. Quando você tem um professor que tem um papel ativo na educação dos alunos, um professor que olha o que é passado e reflete a respeito disso, você tem um filtro. Você impede que a escola fique vulnerável à tentativa de governos de manipular os alunos justamente na educação básica. Outra coisa, aonde você desenha a linha entre qual ideologia é positiva e qual ideologia é negativa? Quem tem esse poder de decisão de falar isso é maléfico e isso não é maléfico? Você tentar traçar essa linha entre o que é neutro, o que é partidário e o que não é, por si só, já carrega um viés. Eu não sei qual a escola que a bancada da defesa, frequentou, mas na minha escola a gente tinha um cronograma, a gente tinha um livro didático, a gente tinha matérias. E por mais que os meus professores pudessem ter a oportunidade de expressar a opinião deles, a gente não vivia em um ambiente que você era cego a qualquer outro tipo de coisa. E se eu achasse que os meus professores pendiam demais para um lado, eu ligava o meu computador e lia a respeito disso. Eu ia na biblioteca da escola e lia a respeito disso. Ninguém está cerceando o conhecimento. O que você está fazendo o que você faz atualmente é ter um professor que tem um papel ativo na reflexão acerca do conteúdo que os alunos recebem. E para finalizar, o meu último argumento é a respeito de quais seriam os efeitos reais que o Escola Sem Partido traria na educação brasileira.
principalmente na modalidade que mais cresce, o ensino à distância. O ensino à distância, que agora está sendo estendido inclusive para cursinhos e educação básica, é uma modalidade em que o professor dá uma aula sem contato nenhum com o aluno. O aluno simplesmente assiste aquele vídeo depois. O que significa você colocar no ensino à distância um professor que fala somente um currículo pré-aprovado pelo governo, um professor que dá um currículo de acordo com o que a sociedade, de acordo com o que o governo acha certo, e você tira do aluno a possibilidade de questionamento. É altamente prejudicial justamente para esse setor que é o mais sensível da educação brasileira. Você mina o contato aluno-professor e você mina a reflexão sobre um currículo que é, sim, viesado. Então, basicamente, o que eu tentei fazer no meu discurso hoje é mostrar que o Escola Sem Partido é um programa profundamente viesado e travestido de pluralidade, mas que carrega segundas intenções, inclusive reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Nicolas e venho aqui para terminar o discurso da defesa e que esta casa legalizaria o projeto Escola Sem Partido. Primeiramente, eu gostaria de refutar argumentos que acabaram de ser dados e que não condizem com a realidade, porque você acaba de dizer para a gente que a criança tem uma capacidade de procurar e pesquisar para aprender sozinha. Então você assume que quando o professor não está passando um conteúdo abrangente, um conteúdo que toma todas as visões para a criança poder pensar nisso, você assume que a criança tem um papel ativo e que vá procurar, mas isso não acontece. Todos nós sabemos, como foi dito pelo nosso colega, que o ensino no Brasil ele é totalmente passivo e ele é totalmente enviesado para o poder do professor. Então, a criança, como foi dito, Mangabeira Uber disse que nos Estados Unidos, o que os brasileiros mais sentem falta é justamente essa questão de você poder debater, poder aprender, você ter a capacidade crítica de saber onde procurar. Isso não acontece porque no Brasil a criança apenas absorve o que o professor diz. Sobre a questão de o que deveria ser... Pode falar. Eu gostaria de dizer que quando eu era criança eu conseguia sim procurar as informações extras, então isso acontece sim no Brasil. Mas é interessante você dizer isso porque um relato pessoal não significa que o Brasil inteiro faça isso. E você está na USP, você é um privilegiado, mas o Brasil inteiro não concorda com você. Estatisticamente, você é um milagre, então isso não é uma falha. Pode falar, por favor? Tendo em vista que a passividade é um problema, tornar o professor também um agente passivo na educação não seria um problema? O professor não seria um agente passivo. O professor ele tem o direito de falar o que ele acredita, mas os pais têm também o direito de intervir e poder apontar erros e outras ideologias que estão sendo passadas para a sua criança. Então, os pais eles devem ter o direito de poder chegar na escola e falar: os professores estão trazendo uma ideologia para a minha criança e eu exijo que seja passado também outros conteúdos para que essa criança possa refletir. Pode falar. Você acabou de falar que o professor tem o direito de falar o que ele acredita. Como, dentro da proposta do Escola Sem Partido, isso se daria? E, estendo, como os pais são neutros? Os pais não são neutros, mas os professores também não são neutros. Então a questão é essa, a questão é você não trazer apenas um lado. Se o professor traz um lado, os pais devem ter o direito de chegar na escola e reclamar e pedir para que a diretoria revise e chame esse professor para conversar e talvez trazer outros entendimentos que a criança possa se beneficiar. Eu queria demonstrar também uma contradição que foi dita na fala do Kleber, que ele disse que mostrar a ideologia oposta ajuda a entender porque a sua está certa. E isso explica um pouco de por que os professores e as crianças não conversam. Justamente porque os professores não passam todas as ideologias necessárias para que a criança possa aprender. Os professores eles trazem apenas uma ideologia e as crianças não conseguem tirar o senso crítico disso. No Brasil, por exemplo, se gasta mais por aluno universitário do que na Coreia do Sul.
Só que o nosso nível de ensino é tão baixo justamente porque as crianças elas já vêm carregadas de toda uma intelectualidade, uma falsa intelectualidade, uma sensação de intelectualidade, que é apenas uma doutrinação, que quando você chega na universidade, você vai ou para cursos de exatas, que são de direita, ou cursos de humanas, que são de esquerda. E você não tem a capacidade crítica de perceber isso. Então, o problema é que a gente tenta combater no Brasil, botando dinheiro no ensino universitário. O ensino universitário é apenas um reflexo de todo o problema causado pela ideologia que é imposta aos alunos nos anos mais no infantil, no ensino básico, nos anos mais que a criança está mais aberta a ser influenciada por outras pessoas. Foi dito também que as ideologias de esquerda se preocupam com a população e que a gente deveria aceitar a Constituição como ela é, de modo perfeito, e que tudo deveria ser feito a partir dela. Mas você deixa de colocar em pauta de que a Constituição é feita num momento histórico, e no momento histórico que ela foi feita, ela servia, mas hoje em dia é um momento completamente diferente. A nossa Constituição, ela traz direitos que são realmente impossíveis. São direitos que eles não conseguem ser mantidos, como, por exemplo, a reforma por exemplo, a Previdência, que agora tem que passar em reforma porque ela está literalmente falindo. É uma Previdência que foi garantida pela Constituição e que é entendida como de direito, mas que tira dinheiro justamente dos mais jovens, porque a nossa pirâmide etária está mudando e temos cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. E estamos tirando dinheiro dos jovens, das pessoas que podem aprender, que podem produzir no futuro, para colocar dinheiro em idosos que já têm sua cabeça formada e não tem capacidade nenhuma de reflexão. Então, essa é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que é o quanto vocês não podem tomar a Constituição como algo eterno, como algo como uma verdade absoluta, porque o contexto histórico muda e essa também tem que se mudar para se adequar ao que está acontecendo. Além disso, eu gostaria de trazer um ponto que é o que os pais eles sabem qual que é o que o seu filho está passando. Os pais eles são as melhores pessoas para poder entender quais são as dificuldades do seu filho, dos seus filhos. Eles têm, claro que existem problemas, mas em geral os professores, os pais eles estão não vou dizer 24 horas, mas passam 20 horas ou até mais com as suas crianças, enquanto os professores passam apenas 4 horas no máximo, já que o ensino brasileiro ele não é integral, então é um ensino apenas de a criança entrar na escola, ouvir o que o professor está falando, absorver, não formar um senso crítico e ir para casa. Então, os pais que convivem com essas crianças, que sabem quais são as suas dificuldades, e todos sabemos que o Brasil é um país muito plural, então os pais eles devem ter a capacidade de chegar na escola e ponderar. Essa criança está sendo doutrinada e eu quero intervir aqui. Muito obrigado. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Bom dia a todos, meu nome é Yasmin e eu faço parte da bancada da oposição. Venho aqui me opor veementemente à legalização do projeto Escola Sem Partido. Começo o meu discurso com esses versos compostos por Chico Buarque e Milton Nascimento na época da ditadura militar aqui no Brasil, pois eles ilustram muito bem o rumo do nosso debate até agora e, inclusive, esse projeto de lei Escola Sem Partido. O meu discurso vai ser dividido em duas partes. A primeira, provando por que a bancada da oposição é a bancada vencedora e a bancada mais persuasiva e legítima, e por que a bancada da defesa é a bancada perdedora e, no caso, ilegítima. Primeiro, a minha colega da defesa mencionou aqui que ela, como futura professora de História, é a favor do projeto Escola Sem Partido.
Eu, como futura professora de língua portuguesa, sou totalmente contra o projeto Escola Sem Partido. E nós duas só poderemos expressar as nossas opiniões dessa maneira, tanto aqui quanto na nossa sala de aula, nossa futura sala de aula, porque a liberdade de expressão nos permite e porque ainda um projeto de lei inconcebível como Escola Sem Partido não foi aprovado. Bom, o primeiro ponto é que a neutralidade não existe e é impossível de ser levada a cabo. Como minha colega da oposição já comentou aqui, a neutralidade, como a análise do discurso, que é um campo da pesquisa, já comprovou, é impossível. Você pode ter um discurso 90% mais imparcial possível, mas ele nunca será 100% imparcial. Isso é impossível. Por favor. Mesmo não conseguindo algo totalmente imparcial, não é melhor torná-lo um pouco mais imparcial do que já é agora com os professores? Não. Com certeza não, porque nós prezamos pela pluralidade. É imprescindível que o aluno tenha professores como, por exemplo, eu de língua portuguesa, minha colega de história, com visões totalmente diferentes e que assim ele possa discernir e escolher a quem seguir, ou a quem se inspirar, ou talvez, como meu colega da defesa colocou, uma síntese dialética dessas duas ideias. Por que não? Bom, além dessa neutralidade descabida, podemos colocar aqui também, isso pode ser uma justificativa para levar à tona ditaduras. Uma vez que nós colocamos ideologias como aquelas ideologias a serem seguidas, desde que sejam travestidas de ideologias plurais, etc., não passam apenas de uma maquiagem para que as pessoas sigam determinadas regras e assim possam ser manipuladas mais facilmente. Não sei se vocês assistiram aqui o filme A Onda, que é um filme em que trata da manipulação dentro da sala de aula de pessoas e que faz uma analogia com o nazismo de Hitler no século XX. E é um filme que retrata muito bem a imposição ideológica dentro da sala de aula. No começo, as pessoas não estão imaginando que aquela ideologia será soberana. Ah, nós estamos seguindo apenas uma ideia. Não, ninguém está pensando que aquilo vai ser a única forma de pensar. Mas as pessoas acabam sendo levadas por essa ideia. E assim pode se tornar uma justificativa para uma ditadura ser realmente efetivada. Você citou o filme A Onda, mas eu gostaria de ressaltar que no filme A Onda, o professor que coloca essa ideologia para os alunos, e os alunos vão aceitando ela e vão construindo ela, e mais, vão criando uma identidade própria, e qualquer um que está fora, que seja qualquer outra pessoa, vê que tem algo de errado e vai tentar confrontar e justamente não consegue porque a identidade é tão forte que eles se blindam das outras pessoas. Isso não seria um argumento a favor do projeto Escola Sem Partido? Não, justamente seria um argumento contra. Porque enquanto o projeto Escola Sem Partido não é legalizado, a gente tem a possibilidade de questionar o professor, de fazer justamente o que a bancada da defesa está tentando colocar aqui agora. Se você não concorda com o professor, os pais podem ir na escola falar o porquê que esse professor está colocando isso na sala de aula. Existe essa licença, existe esse espaço. Agora, se o projeto Escola Sem Partido é colocado, eles vão querer barrar o quê? Uma certa doutrinação. Então, não haverá espaço para outros tipos de ideologia. E aí sim, qualquer diferente, qualquer pessoa que quiser introduzir alguma ideologia à parte, será excluída. E aí que está o perigo. Levando em consideração que, inclusive, na minha fala foi dito que a Escola Sem Partido defenderia que os professores pudessem falar todos os lados e que deveria ser questionado o professor, eu não entendi em que ponto há discordância, em que ponto há erro em defender isso. Porque, como a bancada da defesa também insistiu, a verdade é algo singular. Então, seria até maçante se todos os professores entrassem em sala de aula mostrando todos os pontos de vista. Por que isso existiria? Por que colocar algo tão inconcebível? Por que você não pode mostrar o seu ponto de vista e eu o meu, já que essa é a realidade? Eu acredito nisso porque é a minha vivência, é a minha experiência. E assim se torna mais plural.
Dessa maneira, posso colocar que a pluralidade, coalhada em relações sociais, nessa troca em sala de aula, na aprendizagem de professor e aluno, na vivência dos dois, porque a educação é essa troca entre professor e aluno. É sim muito benéfica e colocar a opinião em sala de aula, a sua ideologia, é benéfico. Por isso que essa legalização do projeto Escola Sem Partido é totalmente sem pé nem cabeça. E, mais, coloco os versos de Chico Buarque de novo aqui. Apesar de você, amanhã será outro dia.